aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, o assunto de hoje é o arrebatamento, e nesse caso, numa linguagem teológica, o arrebatamento secreto, e também nós vamos explicar a parte que os pós-tribulacionistas falam de todo olho verá. Os pré-tribulacionistas é o ponto de vista que nós defendemos, que nós acreditamos que tem mais respaldo bíblico. Mas os tribulacionistas, que acreditam que Jesus vem na metade da tribulação, e tem os pós-tribulacionistas, que é um grupo bem maior, que acredita que Jesus vem depois da tribulação. Então, nós pré-tribulacionistas, nós acreditamos no arrebatamento secreto, que Jesus vem antes da grande tribulação, e acreditamos também que nessa vinda que os pós diz que todo olho verá, é no final da grande tribulação. Nós temos espaço na Bíblia para essa situação todinha, e quisera Deus, pela sua infinita misericórdia, nos ajudar nessa noite para tentar falar com os irmãos essa 1 hora sobre esse tema. Então, nós acreditamos nisso. Nós vamos falar então primeiro do arrebatamento da igreja, da esperança que o Senhor prometeu vir buscar o seu povo. Essa bem-aventurada esperança é a esperança que todo crente tem, que todo servo de Deus tem, de um dia ir com o Senhor, porque ele disse em João 14, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. É nessa parte aí que nós acreditamos. Outro dia, quem sabe, a gente fala sobre esse assunto, mas hoje nós queremos deter especificamente nessas duas partes, ou nessas duas etapas da vinda do Senhor. A vinda dele para buscar a igreja e a vinda dele com os anjos, com a igreja, no capítulo 19 do livro de Apocalipse. Então, para começar, nós começaríamos então, com o segundo versículo que vamos citar, seria essa questão de João 14. Ele promete para os discípulos. É bom lembrar que essa promessa foi só para os discípulos. Logo quando termina o capítulo 13, ele então, estão tristes os discípulos por tudo que ele ficaram sabendo que ia acontecer, e agora então ele inicia o capítulo 14 dizendo que eles não deveriam ficar tristes. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais também. É exatamente essa frase aqui, virei outra vez e vos levarei, que ele promete para o discípulo. Ele não prometeu para todo o pessoal de Jerusalém. Ele não prometeu no templo, não. Era só crente, vamos dizer assim. Era só os seus discípulos. Outro fator importante que deve ser notado nessa questão é que depois da ressurreição, ele passou aproximadamente 40 dias antes de ser assunto ao céu. Porém, nesses 40 dias, ele só aparecia para crente. Ele só aparecia para os discípulos, apareceu para as mulheres que foram no sepulcro, e ficou aparecendo para crentes. Inclusive, a última vez, ele apareceu para aproximadamente 500 irmãos que acreditamos ser em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, do versículo 3, depois versículo 10 e 11. Que quando ele, nessa ocasião, ele então dá as últimas instruções, e eles também queriam saber os tempos e as estações, e ele disse, não lhes pertence saber os tempos e as estações, que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Então, é nessa hora que ele vai terminando de falar, e vai subindo na nuvem, e ao chegar então, quando assunto ao céu, desce 2 anjos, um de um lado, outro do outro, e fala para os discípulos, que é assim como esse Jesus acabou de ser assunto ao céu, há de voltar da mesma. Observa isso, que ele está 40 dias aparecendo só para crente. Existe uma questão especial nisso. Quando o Senhor tem compromisso com aquele que tem compromisso com ele.
aquele que serve a Deus tem compromisso com ele tem compromisso com ele. Então, se nós estamos servindo ao Senhor, temos realmente um compromisso com ele, tenha certeza que ele tem um compromisso conosco. Os anjos disseram, os dois varões disseram, no capítulo 1 do livro de Atos Apóstolos, versículo 9 a 11, eles disseram, ele há de vir da mesma maneira que para o céu você viste ir, dessa mesma maneira que ele foi, dessa mesma maneira ele virá. Nós teríamos inúmeras promessas dessa vinda do Senhor, é claro. Aparecimento, ele apareceu há muito, nós vemos aqui essa lista que Paulo dá no capítulo 15 de 1 Coríntios, do versículo 5 ao 8, quando ele diz que ele foi visto por Cefa, depois pelos 12, depois foi uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem, depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todo me apareceu também a mim, como um abortífero. Peço Paulo dizendo acerca daquilo que eu estou falando para os irmãos, que ele ficou aparecendo só para crente. Então, essa promessa de vir buscar, de arrebatar, de tirar, é para crente, é coisa que ele prometeu para crente. Então, veja bem, agora nós vamos mais para frente. O próprio Senhor disse, no livro de João, no capítulo 16, o versículo 12, que ele tinha muita coisa para revelar ainda aos discípulos. Eis que eu vos digo, ele tinha muita coisa para dizer ao discípulo, mas os discípulos não estavam prontos. Deixa eu ler para os irmãos, que está no livro de João, capítulo de número 16, o versículo 12, e está escrito assim: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Isso aí a gente entende quando Paulo, escrevendo a carta aos Coríntios, do capítulo 15, do versículo 51 ao 54, a gente entende essa frase que Paulo diz, eis que eu vos digo um mistério. Por que mistério? Porque nos evangelhos não estava revelado. Jesus disse, eu tenho muita coisa para dizer para vocês ainda, mas vocês ainda não estão prontos para ouvir. Então, por isso que vem uma importância as cartas, essas epístolas pastorais, as cartas, que elas são muito importantes, esclarecem algumas coisas que nos evangelhos a gente não encontra. Eis que eu vos digo um mistério. Mistério de quê? Acerca do arrebatamento, acerca da vinda do Senhor, que não está de maneira nenhuma claro, tanto no livro de Mateus, como tem em Lucas, que tem o sermão profético, tem alguns detalhes, mas há um esclarecimento mais nítido, e que certamente seria um mistério que vinha sendo preservado até pelo próprio Senhor, dizendo que os discípulos não estariam prontos para ouvir isso, até porque os discípulos aqui eram compostos por judeu, e a promessa do arrebatamento envolve a todos quanto creem. Toda vez que se estuda escatologia, é bom lembrar que para Deus existe 3 tipos de povos, ou 3 povos: Israel, o gentio e a igreja. Israel, o gentio e a igreja. Israelitas são os descendentes de Abraão, os gentios são todas as nações. Agora a igreja é composta de todas as tribos, todos aqueles que receberam o Senhor como seu Salvador se torna a igreja de Cristo, e esse é o povo que está em eminência para essa vinda do Senhor, nessa questão que nós estamos dizendo aqui. Tanto faz judeu como gentil, aceitou Jesus, permaneceu fiel e está nesse embalo. Então vamos para esse mistério que Paulo promete falar aqui. Eis que eu vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Observe essas palavras que a gente não vai encontrar na visão pós-tribulacionista. Não encontra essas palavras. Não fica lugar para isso. Não tem espaço para isso. Observe aqui, todos seremos transformados. Qual é o momento? E quanto tempo demora isso a acontecer? Num momento. Essa transformação acontecerá num momento, num abrir e fechar de olhos. Observa essa revelação que Paulo está dizendo. Esse mistério não está nos 4 evangelhos. Não está. É algo exclusivo das cartas. É um mistério que Deus havia revelado a Paulo e a nós agora. Num abrir e fechar de olhos.
ante a última trombeta. Agora, só parando aqui nesse negócio de trombeta, porque muitas pessoas acreditam que essa trombeta é uma das sétimas do Apocalipse, a sétima trombeta. Mas existem diversas trombetas, e a trombeta era usada para muitas coisas antigamente entre o povo de Israel. Então, quando se vai analisar perfeitamente, não é isso. Até porque aquela trombeta lá, tanto aquela do capítulo 11, que é a sétima trombeta, está no final do capítulo 11, como a trombeta do capítulo 10, onde um anjo faz uma promessa quando a sétima ou o sétimo anjo tocar a trombeta. Veja bem, essa trombeta está sendo tocada, diz que é a última, mas não diz de qual que elas é. Essa trombeta, nós vemos lá no livro de Tessalonicenses, que ela não vai ser tocada por anjo, o próprio Senhor descerá do céu com a trombeta de Deus. São detalhes que você não encontra lá, aonde eu citei em Apocalipse 10, como também no 11, da sétima trombeta, não. E outra, o detalhe, eu ainda vou fazer um trabalho sobre a sétima trombeta, ela toca no céu, os anciãos se prostram no céu, a voz de proclamação do reino é no céu, e começa dizendo tantas coisas, e no final dizendo, e na terra, abre-se a arca, abre-se o céu, viu o templo de Deus, viu a arca de Deus lá, e na terra tem saraiva, tem fogo, tem isso. Então isso totalmente não combina com essas duas passagens que Paulo dá acerca do arrebatamento, que é essa de 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52, como Tessalonicenses capítulo de número 4, versículo 13 a seguir. Então, a só da última trombeta, volto a repetir, não é a trombeta do Apocalipse, a das sétimas trombetas. Lá são trombetas de juízo. E assim como o sétimo selo, quando abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu, sim também toca a sétima trombeta e acontece coisas no céu. Voltamos aqui para o nosso texto, porque o assunto ele é realmente difícil. Mas nós vamos lá. Então a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptível e nós seremos transformados. Quando a trombeta toca, acontece ressurreição, e quando a trombeta toca, acontece transformação. Observa essas coisas que fazem parte dessa questão da vinda do Senhor. Aí Paulo segue dizendo outras coisas aqui, outros assuntos aqui, mas o nosso foco hoje precisamos adiantar, como nós temos dois assuntos pertinentes, precisamos ir mais à frente. Veja, no livro de João, no capítulo de número 12, versículo 28 e 29, tem um acontecimento que só os discípulos ouviram. É importante a gente perceber isso. Esse relatório que nós lemos no capítulo 15, versículo 51 e 54, ele está ligado exatamente com o versículo 23 do mesmo capítulo, onde diz que Cristo seria as primícias dos que dormem, a primícia dessa primeira ressurreição. Não vamos entrar em detalhe porque o assunto é elástico, mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então ele tem uma ligação com esse, na vinda do Senhor, os que são de Cristo ressuscita na vinda. E nós, como crentes, estamos aguardando essa vinda a qualquer momento. Sem nenhum sinal ou coisa parecida, o Senhor chamará os seus. E aí precisamos estar preparados. Agora, nós vamos fazer uma análise de Tessalonicenses, capítulo de número 4. Tessalonicenses, capítulo de número 4. Para nós, como eu disse, nós temos dois assuntos. Temos esse assunto, né, do arrebatamento secreto, e depois nós vamos colocar a diferença entre o arrebatamento secreto e entre essa questão de como o relâmpago sai do Oriente, se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Vamos explicar isso para os irmãos aqui hoje. Eu estou meio acelerado, eu acho que eu tenho que ir mais devagar. Vamos lá. Veja, é o capítulo de número 4 de 1 Tessalonicenses. E aí, é bom que a gente diga, porque geralmente
principalmente os pós-tribulacionistas, quando vão falar dessa questão da vinda do Senhor, eles só pegam 2 Tessalonicenses capítulo 2. Ele esquece que antes de ter o segundo, teve o primeiro. Antes de Paulo escrever a segunda carta, ele escreveu uma primeira carta. E aproximadamente 1 ano de diferença de uma para outra. Então, Paulo, na primeira carta, ele dá detalhes que não precisou acrescentar na segunda. Porque eles pegam o 2 Tessalonicenses e diz que não será, versículo 2, 3 em diante, diz que não será assim, sem que antes se manifeste o homem do pecado. Mas eles esquecem, para eles eliminam a 2 Tessalonicenses. E a 2 Tessalonicenses traz algo para nós, algo revelador, muito importante. Inclusive, é algo assim, difícil. Mas também quando 2 Tessalonicenses fala para nós, no capítulo 5, versículo 9, que Deus não destinou a gente para ir, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação. Quando também, 1 Tessalonicenses, deixa eu ver aqui, tem um outro versículo aqui que também fala da ira. Deixa só ver se é o primeiro ou o segundo. Deixa eu só confirmar aqui que eles são parecidos, né? Parecidos. Tá. Isso é o versículo 10 de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. A espera do céu a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livrou da ira futura. Só que nós temos 3 expressões de ira aqui. 2 aqui e 1 em Apocalipse. E eu fico nervoso. Porque ultimamente está uma mania desse pessoal querer enganar a gente que malemar, igual eu sabe português, malemar, eles pegam e dizem, não, mas no grego essa expressão ira, não é isso não. No grego essa expressão ira é outra, é só... Aí quem de nós, criatura, que sabe grego, que entende grego, fica toda de boca aberta, achando que o bichão lá está com a verdade. Tá não, irmão. O dicionário às vezes dá 4, 5 linhas ou alternativa para uma fala. E nas últimas fala no dicionário grego, na questão de ira, fala exatamente de raiva e de furor. No sentido que nós entendemos e conhecemos, e certamente os tradutores queriam dizer isso, e não simplesmente algo parecido. Mas tá, nós estamos analisando o capítulo 4, do versículo de número 13 a seguir. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes. Sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais com os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Gente, aqui estava tendo uma confusão com as pessoas que morriam em Cristo, eles lamentavam muito. Paulo explica e traz uma palavra de ânimo e de conforto para eles. Mas Paulo não diz nada disso. Olha, é o seguinte. Primeiro vocês se preparam para enfrentar o anticristo, para enfrentar a besta, para enfrentar a tribulação, para enfrentar tudo isso, o homem do pecado, a iniquidade. Depois, se vocês suportar tudo isso, aí o Senhor vem, e daí quem morrer ressuscita, e quem estiver vivo transforma. Não! Paulo só disse isso. E aí... eles pegam em Tessalonicenses 2, 2, porque ele explica sobre o homem do pecado, mas esquece que no começo, logo do capítulo, no versículo 1, ele fala da vinda do Senhor e nossa reunião com ele, depois que ele dá sequência ali. Tá. Vinda do Senhor. Não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor, observe o que eu disse, não é um anjo, o mesmo Senhor descerá do céu. Não toca a trombeta, desce do céu. Não é um anjo que vai, o 7º anjo trocou a 7ª trombeta. É assim a série de 7ª trombeta. Cada anjo toca uma. Mas aqui não é anjo. Aqui é o Senhor, o mesmo Senhor. Aquele mesmo Senhor que para o céu você viu ir, é o mesmo que voltará. É o mesmo. Aquele mesmo. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido,
com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Não é que ele pegou emprestada a trombeta do anjo, não. Não, é com a trombeta de Deus. E os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Que coisa gloriosa! Não é algo fantástico? É algo que contenta e alegra cada coração que realmente está se esforçando para servir a Deus. Aleluia. Isso que é a bem-aventurada esperança do crente que nós lemos em Tito 1 e 13. É isso? 2 e 13, melhor dizendo. Então, gente, agora, mediante isso, nós, os pré-tribulacionistas, que acreditam que a igreja sai antes da tribulação, pode estar começando, querendo balançar, mas que sai antes. Se nós olharmos duas questões, a questão de Ló e a questão de Noé. A questão de Ló, o castigo ia descer, mas não desceu fogo, não houve nenhuma morte, não houve nenhuma destruição, enquanto ele e a família não saiu de Sodoma. Já a questão de Noé, Noé entrou dentro da arca e o povo morreu para a esquerda, para a direita, para a retaguarda, batendo na porta, querendo subir na arca e morreu. Mas ele dentro da arca foi preservado. Aleluia. Agora, a questão da igreja se refere ao primeiro fato. E a questão de Israel se refere ao segundo fato. Que na tribulação, eles estarão bem no centro, no meio da tribulação. A nação de Israel vai estar no meio da tribulação. 2/3 dos israelitas vão morrer. Jerusalém vai estar cercada. Mas o capítulo 19 é o capítulo que aparece o socorro de Deus para dar livramento para o restante. O restante que está chorando, o restante que está humilhado, o restante que está arrependido, o restante que está reconhecendo que ele realmente era o Messias. Aleluia. Dito isto, nós vamos passar para a segunda parte do nosso assunto, que nós, como pré-tribulacionista, sabemos que essa segunda parte está na Bíblia, existe, vai acontecer, vai. Quando? 7 anos depois que nós for arrebatados. Vai acontecer, só que a igreja não vai estar aqui. Vai estar, nesse momento, nas bodas do Cordeiro, no tribunal de Cristo, recebendo recompensa, recebendo galardão, enquanto a terra vai estar vivendo o pior desastre de toda a humanidade. Eu estou fazendo uma série de estudos sobre o Apocalipse já há alguns dias, eu ministrei sobre os 21 flagelos, os 7 selos, as 7 taças e os 7 trombetas. Existem os 4 terremotos no livro de Apocalipse, e 2 deles são gigantescos. Um terremoto que é capaz de mudar as ilhas do lugar. E os montes também. E um terremoto, o último terremoto, é capaz de mudar, de os montes desaparecer. Desaparece o monte, desaparece ilha, desaparece nada. Alguém por acaso já pelo menos sonhou de algum dia um terremoto nessa magnitude? Não, pois na tribulação vai acontecer algo. Mas graças a Deus, para o crente salvo, ele não vai estar aqui. Não vai estar aqui. Não vai estar aqui. Essa é a Bíblia. Não estamos aqui também inventando, caçando notícias, caçando revista, caçando jornal. Nós estamos dizendo a Bíblia. Ela interpretando ela mesma. Tá. Agora, essa segunda parte do todo olho verá. Então, quando o Senhor vir para julgamento das nações, todo olho verá. E está na Bíblia também. Nós acreditamos, pregamos isso. Não desacreditamos, não. Agora, infelizmente, todo pós-tribulacionista já foi pré. Aí a gente aconselha como Deus aconselhou para a igreja de Efésio. Volte ao primeiro amor. Lembra-te de onde caíste. Porque simplesmente é isso que a gente precisa dizer para vocês. Vamos lá. Capítulo de número 1 do livro de Apocalipse. Está o versículo chave, depois Mateus 24. Para eles, são os 2 versículos chave. Nós acreditamos, porém, vamos lá.
É necessário ler primeiro o versículo 6. Sempre, irmão, às vezes o contexto dá luz para o texto. Quando não se acha luz no texto ou no contexto, você procura luz em outras partes da Bíblia. Nunca busca luz de fora para clarear ela. Sempre você vai achar a luz ali mesmo ou em algum texto. Veja, e nos fez reis e sacerdotes. Quando que é que os eleitos, que a igreja vai viver essa experiência de reis e sacerdotes? Não é no milênio? É no milênio. Observa, já começa por aí. Para que Deus e seu Pai, a Ele glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho verá, até mesmo aquele que os transpassaram. Muito bom. Até aqui nós poderíamos dizer, ô glória. Só que observa, o que vem a sequência. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Uai, não era para ter ressurreição, não era para ter transformação, não era para ter... Não fala nada de arrebatamento, de subir, de ir, nada. Fala de lamento. Fala de lamento. E lamentação, as tribos da terra, todas as tribos da terra se lamentam, é porque não é algo bom. É porque não é algo bom. A vinda do Senhor, para quem não tiver crente ou nesse julgamento das nações, é algo triste. Ele vem com uma espada, ele vem para guerrear, ele vem para julgar as nações. O cordeiro irado, capítulo 6, num dos selos lá, a Bíblia diz que os ricos e os poderosos, o sexto selo, os ricos poderosos tentam se esconder nas cavernas de algum lugar, dizendo, monte caia sobre nós e nos esconde da ira do cordeiro. Ele vai vir irado, tá? Esse versículo é usado por eles. E se for alguém que não tem o conhecimento, como diz a palavra de Deus, e se não olhar direito, até alguém se olhar direito, precisa ser muito sábio não, para entender que o que acontece em volta dele não está condizendo com a questão do arrebatamento. Porque o arrebatamento precisa ter esse corpo transformado. Com esse corpo desse jeito ninguém sobe. Dessa maneira ninguém sobe, porque dessa maneira tem doença, dessa maneira tem dor, dessa maneira tem sofrimento, dessa maneira envelhece, e dessa maneira não vai. Precisa passar por a metamorfose, a transformação, receber um corpo glorioso que não precisa de avião para voar, e nem asa também para estar batendo. É o corpo que Jesus estava conversando com os discípulos e foi indo assim. É esse tipo de corpo. Aleluia. Tá. Agora, eu poderia ir direto com os irmãos para Mateus, mas eu não vou. Eu vou lá para o livro. Primeiro vamos explicar esse negócio aqui. Até mesmo que os transpassaram. Isso combina, sabe, exatamente com aquilo que nós dissemos. No livro de João, no capítulo 19, versículo 37, tem um texto que diz assim: e outra vez diz a Escritura, verão aquele que transpassaram. Mas no livro de Zacarias, aí está a chave que mata a charada para esse texto aqui. Para esse texto aqui. Zacarias, capítulo de número 12. Capítulo 12. Do livro do profeta Zacarias. E o versículo de número 9 a seguir. E acontecerá naquele dia, que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Jerusalém vai estar cercada. Jerusalém vai estar cercada. E sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplica. E olharão para mim a quem transpassaram, e prantearão como quem pranteia por um unigênito. E chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como pranto de Rimon no vale de Megide. E assim segue. Então, esse acontecimento de Zacarias liga-se com Apocalipse capítulo 1 e o versículo 7. É nesse momento, no final da grande tribulação, onde Israel e Jerusalém vai estar cercado mais uma vez. Já foi tantas outras, mas vai estar mais uma vez.
quando já vai ter só a terça parte, me escuta, a terça parte do povo vai estar sobrando só. A terça parte, segundo Zacarias capítulo 13, do versículo 7 ao versículo de número 9, nós vamos ler para os irmãos. Ou espada ergue-te contra o meu pastor e contra o varão que é meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos, feriste o pastor e espalhaste-não as ovelhas, mas voltar-me-ei a minha mão para os pequenos. E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as duas partes dela serão extirpadas e espiará, mas a terceira parte restará nela, e farei passar essa terceira parte pelo fogo, e purificarei como quem purifica a prata, e provarei como quem prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu ouvirei e direi, é meu povo, e ela dirá, o Senhor é meu Deus. É nesse dia que Israel vai dizer isso, nesse momento, essa terceira parte que vai estar sobrando, que o Espírito de graça vai estar sobre a vida dele, que o Senhor descerá para socorrer e matar os inimigos de Israel. E isso acontece, é a chamada batalha do Armagedon. Essa é a batalha do Armagedon. Então, nesse momento, não fala nem aqui, nem em Apocalipse 1 e nem em Mateus 24. Não fala de arrebatamento. Nessas partes, não diz que levou ninguém, não diz que ninguém subiu para o céu. Não diz. Diz sim alguma coisa, a questão de reino. A questão de reino. Daniel, capítulo de número 7, versículo 13 e 14, fala exatamente isso. Exatamente isso. Deixa achar aqui com os irmãos. Daniel, versículo 13 em diante, diz assim, ó. Capítulo 7, versículo 13 em diante. E estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dia, e fizeram-lhe chegar até ele, e foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações, línguas servissem, e o seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino é o único que não será destruído. Quando o Senhor vier nas nuvens, no capítulo 19 do livro de Apocalipse, essa questão do Apocalipse 1 e 7, como também Zacarias 1, que se cumpre aqui. Porque quando ele derrotar o anticristo e os inimigos, então ele implanta o reino. O reino. Qual reino? Qual reino? Aí nós temos um outro problema com os amilenistas, quando diz que não existe milênio e que o milênio é espiritual. Gente, isso é profetizado desde dos profetas, muito profetizado sobre isso. Quando do nascimento, o anúncio do nascimento, o anjo disse para Maria, ele salvará o seu povo, e Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Dará o trono de Davi, seu pai. E essa primeira parte já cumpriu, mas ele nunca sentou num trono em Jerusalém. E ele vai sentar durante o milênio. É nessa parte que vem as profecias que diz que o escorpião já não tem mais veneno, que a cobra já não é mais venenosa, que o leão passará junto com o boi. É só no milênio que vai ser restaurado essas coisas como foi no princípio. Então, vamos agora para o mais complexo dele, ou para a segunda referência básica deles, que é essa questão de Mateus 24. Mateus 24, eles usam muito, principalmente o pessoal que acredita na chamada predestinação e na eleição. Eles acreditam muito e se baseiam muito em Mateus 24, e eles dizem que a igreja vai estar aqui, porque em Mateus 24 aparece a expressão escolhido e eleito 3 a 4 vezes. Nesse livro de Mateus 24 aparece a expressão escolhido e eleito. E para esse pessoal que pregam a predestinação e a eleição, eles dizem que aqui é a igreja. Só que eles esquecem do restante das escrituras. Tem um defeito. Esquece do restante das escrituras, que nós vamos falar para os irmãos que existe no Velho Testamento, em diversas passagens, inclusive lá mesmo no Antigo Testamento, que
Israel era chamado de eleita, de nação santa. Todas essas coisas, no livro de Daniel, principalmente, está falando do povo santo, sabe? E essa questão de santidade, Deus não abre mão. Tanto faz ser gentil, quanto faz ser israelita, quem quiser. Para ver a Deus, é aquele princípio de Hebreu. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Então, quando você vê falando em santo, no livro de Apocalipse, fez guerra aos santos e venceram, isso não sei o que e venceram, não se assusta não. É porque toda pessoa que crê em Jesus, que for morar no céu, de alguma maneira ele tem que ser santo, senão ele não vai. Aleluia. Então vai ter santo lá na época do Apocalipse, vai. O que crê em Jesus, mesmo depois que a igreja foi arrebatada, ele vai ser salvo. Por quê? Ah, irmão, mas o Espírito Santo, a função dele como consolador vai ser suspensa. Agora a função de convencer as pessoas vai continuar, porque desde o princípio ele vem. Abraão creu em Deus, e isso foi lhe imputado como justiça. Então, assim sucessivamente. Mas vamos voltar aqui para Mateus. Antes de ler Mateus 24, é bom que se leia Crônicas 16, primeiras Crônicas 16 e 13, que diz assim: vós, semente de Israel, seu servo, vós, filho de Jacó, seus eleitos. Vamos ainda para Salmo 105, versículo de número 6. Vós, descendentes de Abraão, seu servo, vós, filho de Jacó, seus escolhidos. Ainda Salmo de número 106, versículo 5. Por amor de meus, para que eu vos veja e bem dos teus escolhidos, para que eu veja o bem dos teus escolhidos, para que eu me alegre com a alegria do teu povo, para que me regozije com a tua herança. Por amor do meu servo Jacó e de Israel meu eleito, eu a ti te chamei pelo teu nome, pus o teu sobrenome, ainda que não me conhecesse. Isaías 45 e 4. De posse dessas informações, aí a gente vai para Mateus 24. Por quê? De posse dessas informações, você sabe que a nação de Israel, independente do que aconteça ou do que deixe de acontecer, eles são a nação escolhida de Deus. Eles são um povo eleito de Deus. E Mateus, eu fico, às vezes tem hora que dá raiva na gente sozinho, porque quando é para defender, por exemplo, Mateus 19, quando trata de casamento, de divórcio, eles dizem que nós não devemos optar por a escola, digamos, do tal de Eliel, de Shammai, porque era conservador. E nesse ponto, eles dizem que esse povo era rígido, que o livro de Mateus foi um livro com uma visão judaica, foi um livro escrito para a tribo, para a nação de Israel. Só que quando chega aqui, eles não. Esse escolhido é a igreja. Gente, se lá era uma coisa, por que aqui muda? Não muda não. Quando se tem essas questões aqui, é exatamente referindo à nação de Israel. Porque quando se estuda sobre essa questão de tribulação, é um tempo da angústia de Jacó, é um sofrimento que desde Deuteronômio, gente, desde Deuteronômio, para os irmãos terem uma noção, desde Deuteronômio já tem uma menção sobre isso. No livro de Deuteronômio, no capítulo número 4, versículo 30 e o 31, já está falando desse negócio aí. Vou ler para os irmãos. Quando estiver em angústia, e a tribulação é um tempo de angústia. Quando estiver em angústia, e todas estas coisas te alcançarem, então no fim dos dias, te virará para o Senhor teu Deus, e ouvirá a sua voz. Porque o Senhor teu Deus é um Deus misericordioso. Isso aqui é exatamente já uma profecia para a grande tribulação no fim dos dias, momento de angústia. E é exatamente isso. Então, esse povo de Israel está no foco, está no centro. É a última semana da contagem das 70 semanas de Daniel. Então vamos lá. Diante disso, nós pegaríamos Mateus capítulo 24. 24, deixa eu cuidar aqui para não me perder no meio dos meus papéis. Versículo 27. É aqui que eles usam esse texto, mais esse outro que eu vou ler aqui para os irmãos. Observe. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Nós acreditamos aqui, nisso aqui. Só que nós acreditamos que é no final da grande tribulação. É exatamente. Agora mesmo, em Israel, está uma loucura
caçando o Messias para tudo quanto é lá. Alguém diz, eu estou conversando com ele. Olha, eu estou falando com ele. Olha, já está por aí, já nasceu. Ele já mandou a mensagem. Eu não sei mais o que. Aí existem uns outros pastores dos grupos aterrorizantes. Ele já nasceu. Ele está lá na França. É o Emmanuel Macron. Está na Síria. Tá, não sei mais. Gente, essa história é velha. Quando Hitler estava no auge, era ele. Sempre vem dizendo assim. Então, biblicamente, a gente não precisa se preocupar com isso, tá? Porque nós não estamos esperando o anticristo, nós estamos esperando Cristo. Aleluia! A igreja não precisa preocupar de saber quem é Ele. Por quê? Nós precisamos saber quem é Jesus. Conheça quem é Jesus. O segredo da vitória do crente está em me conhecer, diz o Senhor. Em me conhecer. Glória a Deus. Veja, então... Aqui é nessa segunda etapa que realmente todo olho verá. Todo olho verá. O capítulo 19 de Apocalipse, todo olho verá. Ele não vem só, vem com uma multidão de anjos. Cavalos e cavaleiros, e cavalo branco, aquela coisa toda. E por falar nisso, tem até uns abestados ultimamente que estão, Jesus, que estão dizendo que Jesus vai vir com uma tatuagem na coxa. Porque lá tem uma tradução, principalmente essa que eu estou usando e algumas outras, ela diz que no manto e na coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Mas existe uma tradução muito boa, só que ela quase não está saindo. O pessoal, principalmente os tradutores modernos, eles estão fazendo questão de mudar muita coisa. Mas nessa tradução, que eu tenho inclusive um versículo aqui para os irmãos tirado dessa tradução, o texto está mais explicado. No manto que está sobre a coxa, no manto que está sobre a coxa, está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E no manto sobre a coxa. Até porque, se esse negócio estivesse na coxa, nós ia ter que acreditar que ele ia vir só de sunga. Porque para ver uma tatuagem na coxa, ele tinha que estar só de sunga. E isso é antibíblico. Todas as aparições de Jesus é com comprida vestes brancas. Comprida vestes brancas. Tem uma versão, a Thompson, aquela versão da Thompson, ela já tem essa modificação. Eu estou procurando aqui, mas não estou encontrando e estou com medo de perder meus papéis, então eu vou deixar para outro dia. Mas lá não é isso não, viu, irmãos? Não é isso, aquela questão lá. Tá. Mas voltamos então aqui a Mateus 24. Mateus 24, onde nós estamos. Onde todo olho verá. Só que a sequência desse, quando vem com um relâmpago que sai do Oriente e mostra do Ocidente, a sequência, a única coisa que tem isso, por onde estiver o cadáver, aí se ajuntará as águias. A águia vem para quê? Para comer, para destruir. Aqui não fala de transformação, aqui não fala de ressurreição, e aqui não fala de arrebatamento. Prosseguindo, vamos prosseguir. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá, versículo 29, o sol se escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Aqui combina com aquela passagem de Joel, depois do derramamento do Espírito Santo. Aí acontece também, tem todos esses detalhes aqui. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Mais uma vez, não tem trombeta tocando, mais uma vez, não tem, digamos assim, ressurreição, não tem transformação, e não fala de arrebatamento, fala de lamento, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. Aí, uma sequência que aqui a gente veja, eles dizem, o que eles acontece? Olha a diferença dessa daqui para aquele Tessalonicenses e para Coríntios. E ele enviará os seus anjos. Lá em Tessalonicenses diz que ele mesmo virá e ele mesmo descerá. Aqui não, diz ele enviará os seus anjos com rijo, clamor de trombeta. Nem ele pega na trombeta, mas os anjos, os quais ajuntarão os seus escolhidos. Ajuntarão os seus escolhidos, desde os quatro ventos de uma e de outra extremidade da terra. Veja bem, não está diferente de esse para Coríntios e para Tessalonicenses? O que é isso?
O que é isso? No final da grande tribulação, o Senhor vem. Esses escolhidos aqui é a nação de Israel. Esse escolhido aqui é o povo de Israel que vai estar disperso. Porque diz, foge. Quem estiver na roça não volta para Jerusalém para buscar nada não, foge. Quem estiver em algum lugar não volta para a cidade, foge. O mandado é para fugir. Só que quando ele vir para implantar o reino, ele vai chamar todos, juntar todo mundo. Junta todo mundo aqui, todos escolhidos. Esse escolhido aqui não é a igreja. Esse escolhido aqui é a nação de Israel. Nação de Israel. Porque a igreja não estará mais aqui nesse momento. Aí que está a confusão que eles fazem e que nós, pela bondade e misericórdia de Deus, entendemos. Entendemos que não é antibíblico, não é heresia e nem nada. Nós cremos exatamente isso. Ele vem buscar a sua igreja. O justo será levado antes do mal. Longe de mim, disse Deus para Abraão, que hei de castigar o matar o justo com o ímpio. Longe de mim, disse Deus. E a tribulação, irmão, é época de morte. Tem praga, que de uma praga só vai morrer 33% da população do mundo. Uma praga só. Tem praga que o mar vai se tornar em sangue. Todo, as fontes das águas em sangue. Alguém vai... Olha, 5 meses a morte de férias, irmão, sem morrer ninguém, na praga dos gafanhotos. A morte vai fugir do povo durante 5 meses. E o povo vai estar tendo uma dorzinha parecida à dor de ferroada de escorpião. Não é para a igreja não, irmão. Não é para a igreja, pelo amor de Deus. Não é para a igreja. Aí os postos falam, mas o povo já sofreram. Teve tribulação, teve sofrimento. Gente, esse sofrimentozinho que passou para trás, aí é fichinha. Morreram, mas morreram alguns. Morreram, mas morreram alguns, pouco. A época que morreu mais foi na perseguição, na época de Roma. Pouco. Agora, na grande tribulação, a salvação só é garantida quando a criatura derrama o sangue. Exatamente no livro de Apocalipse, capítulo 20. Fala isso. Vamos ler? 20, versículo 4. Nós não estamos aqui com história de carunchinha. Nós não estamos aqui falando de revista, de jornal, falando disso ou daquilo. E nem de rabino. Estamos falando das escrituras. Versículo 4 do capítulo 20. E vi trono, e assentado sobre o trono aquele a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, não receberam o sinal, nem na testa, nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas gente, Jesus sempre esteve dizendo, quando você for orar na oração do Pai Nosso, ora assim, que venha o teu reino, venha o teu reino. Voltamos aqui para Mateus, novamente. E aí, se explica o capítulo 25, ainda tem o capítulo 25 de Mateus. Aí ele vai aqui falar dos dias de Noé, que é exemplo do homem que foi salvo com a sua família, mas no meio do dilúvio, e aí se segue. Mas no capítulo 25, que o sermão ainda não parou, veja, ele prossegue aqui, é quando ele vai, ainda faz parte dessa vinda, hein? Dessa questão de todo olho verá, e dessa questão dos anjos já juntar. Olha, vejamos aqui, versículo 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações comparecerão, ou se reunirão diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta do bode as ovelhas. Veja aquela expressão que eu disse, que ele vai chamar todos os seus escolhidos. Os escolhidos é a nação de Israel. Agora aqui já fala de todas as nações, vai chamar também. Como segue? Vocês já devem ter visto muito, segue depois da leitura desse texto. Eu vou correr por causa do horário. Que diz o seguinte, ele vai separar os escolhidos dele, depois ele vai separar dentro de todas as nações um povo. Qual o povo?
aquele povo, o seguinte: quando eu estava nu, vocês me deram roupa. Quando eu estava com sede, vocês me deram água. Quando eu era forasteiro, vocês me acolheste. Quando eu estava doente, vocês me visitaram. Aí o povo, dentre as nações, vai perguntar: quando o Senhor estava assim, que nós fizemos isso contigo? Quando você fizer a um desses meus pequeninos irmãos, irmão é israelita, porque Jesus é judeu, israelita, da linhagem, no caso, como filho de Maria, seria desse tipo. Quando você fizer a um desses meus pequeninos irmãos, quando os judeus estiverem sendo perseguidos, assim como eles já tiveram muita ajuda na época do Hitler, uma senhora por nome de Corrie ten Boom ajudou muitos judeus, muitos judeus. Eles também vão ser ajudados naquela época. E aquelas pessoas que ajudou, que acolheu, que cuidou deles, como vocês fizeram a um desses pequeninos irmãos, a mim vocês estavam fazendo. Então vocês também vão entrar comigo para o reino. Veja bem, e porás as ovelhas à sua direita. As ovelhas esses que ajudaram o povo de Israel. Porque aqui tem três situações. Quando você fizer, você vai descobrir naquela parte. Quando você fizer um desses meus pequeninos irmãos, a mim você me fizeram. Então dirá ao rei aos que estiverem à sua direita: vinde bendito meu Pai, possua por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Observa que ele não diz assim: possui a salvação, receba a coroa de glória, possui o reino. Porque no reino milenial vai entrar pessoas vivas, com corpo carnal, casando e dando-se em casamento, vai ter filho. E quem morrer ainda por maldição, morre com 100 anos de idade. Aí alguém diz: eu vou estar lá, mas eu não vou morrer. Porque a igreja vai estar num corpo glorificado. Certo? Então, irmãos, o sermão do monte, ou o sermão profético, não termina no capítulo 24. Não termina no capítulo 24. E quando você vai pegando esses textos, essas coisas, você vai entendendo que quem está no centro do capítulo 24 é a nação de Israel. Quem está no centro, exatamente isso. Aí, voltando aqui, nós cremos, assembleanos, infelizmente tem alguns assembleanos que já são posse. Cremos em todas as escrituras, toda a escritura divinamente inspirada é apta, proveitosa para corrigir, para redarguir injustiça. E, observando com a ajuda de Deus, do Espírito Santo e com humildade, a gente acha o lugar de cada coisa. É bem verdade que tem muita coisa que nós não sabemos dizer. Se alguém de vocês hoje aqui me perguntasse quem são as duas testemunhas, eu diria: não sei. Agora, se você me perguntasse o que vão fazer as duas testemunhas, eu diria: eu sei. Porque nem tudo está revelado. Nem tudo que está no Apocalipse está revelado, esclarecido 100%. Como Paulo diz: agora nós vemos em parte, como que pelo espelho. Mas o que nós vemos, o que Deus permitiu que a gente entender, é o suficiente para a salvação. É o suficiente para nós estarmos preparados, não para enfrentar a tribulação, mas para esperar Cristo voltar para o nosso arrebatamento. Então, irmãos, partindo para a nossa conclusão aqui, faltam alguns minutos ali, eu quero dizer para os irmãos, esse é o nosso entendimento, o entendimento dos pré-tribulacionistas. É verdade que esse assunto de escatologia, a gente precisa de muita misericórdia de Deus e muita análise. Porque se você deixar o homem, o eu, ou até mesmo até o próprio inimigo pode tentar enganar a gente, para, uma vez sendo enganado, pregar coisas que não estão de acordo com as Escrituras. Mas não se esqueça, irmãos, que com a ajuda de Deus e do Espírito Santo, com humildade, e usando a própria Bíblia para se esclarecer, para se explicar, quando ela não falar nada, você também se cala. É porque Deus não quer que nós saibamos a 100% sobre determinado assunto. Se tiver alguma falha, sempre é da nossa, é da parte do homem. Mas essas questões que nós estamos dizendo para os irmãos aqui, temos respaldo bíblico e muitas outras para dizer. Nós finalizando com esse texto, com essas duas coisas, essas duas fases da vinda do Senhor. A segunda vinda de Jesus, os pré-tribulacionistas.
tribulacionistas, que somos nós, acreditamos que é dividido em duas fases. Exatamente a primeira para a igreja, só para a igreja. É claro que quando a igreja sair, vai deixar um espaço. E automaticamente alguém vai ver. Logo em seguida vai perceber. Porque nós podemos estar todos juntos aqui. E Deus pode levar uns e deixar outros. Outra coisa que às vezes somos criticados. Ah, vocês acreditam em 2 arrebatamentos. Não, nós não acreditamos em 2 arrebatamentos. Nós acreditamos num arrebatamento. E acredita que no final da tribulação, quando Jesus vier com poder e grande glória, não tem arrebatamento. Não tem arrebatamento. Mas tem o quê? Tem a aniquilação daqueles invasores de Jerusalém. Aqueles que estão bem com o Senhor e a nação de Israel vão estar entrando para o reino. E o restante, porque para governo dos irmãos, se hoje acontecesse algo de proporção, de destruir 33%, ou seja, um terço da população, depois vem outra praga que destrói 1/4 da população, e assim sucessivamente, sem contar mais outra. No final das contas, vai sobrar o quê? Vai sobrar muito pouca gente, mas vai sobrar gente para entrar no milênio, vai sobrar. Mas esses que sobrar vão entrar sem passar por esse processo da transformação. Porém, os mortos que aceitaram no milênio, os santos do milênio, os santos do capítulo 6 e o versículo e o 5º selo, que é as almas debaixo do altar, no capítulo 14, quem são esses? De onde vêm? São os que vieram da grande tribulação. Esses vão ressuscitar no final da grande tribulação. Porque eles vão ressuscitar e vão reinar com Cristo, como nós lemos no Apocalipse 20, versículo 4. Ah, mas então quanta ressurreição existe? É uma ressurreição do justo e uma ressurreição dos ímpios. Só que a ressurreição do justo é igual a gente compra na loja parcelado. Compra uma geladeira de R$2.000. Uma única geladeira para pagar em 10 vezes. Mas não é uma única geladeira, mas é para pagar em 10 vezes. Eu estou dizendo de uma maneira para ficar fácil para vocês entenderem. Jesus, no dia que ressuscitou com ele um bocado. No dia que a igreja foi arrebatada, vai ressuscitar outro tanto. E no dia no final da grande tribulação, ressuscita aqueles que morreram por causa do amor do Senhor. Aí completa a colheita. Vamos colocar uma questão de roça. Quem planta arroz na beira do banhado, colhe os primeiros cachos, aqui amadurece, nunca amadurece tudo junto. Depois vem a colheita grande, e você depois vem, ele deixa lá, o trem brota, e depois ainda solta cacho, e ainda você volta lá e ainda colhe de novo. E quantas roças foi? Foi só uma. É só 2 ressurreições. Porém a primeira, ela se divide em 3 etapas, sem contar as 2 testemunhas que ressuscita na metade da tribulação. Graças a Deus, já quero nesse momento agradecer aos irmãos, dizer que nós estamos tentando colocar o máximo de... Vamos começar a colocar o nosso material na internet, para assim facilitar para um bocado de gente, somente nessa época de quarentena, para que a gente possa buscar um evangelho centrado, sem você puxar nem para a direita nem para a esquerda, mas orando, buscando exatamente a direção de Deus. E também sem querer tirar algo de tão importante que nós temos. Qual? A certeza da bem-aventurada esperança. Que esperança que é essa? O arrebatamento. Sair dessa terra para não viver nesse mundo mal. Quem sabe um outro dia a gente pode voltar para falar, assim como a igreja guarda a palavra da paciência, nós somente guardaremos, ou também te guardei da hora da tribulação, Apocalipse 3:10. Enfim, nós temos muitos outros assuntos, mas nós vamos estar procurando colocar essa questão na internet para facilitar para os irmãos. Depois, os irmãos, o Divaldo procura com o Divaldo, que ele vai estar auxiliando os irmãos nessa questão de como descobrir. Vamos fazer uma oração? Vamos fazer uma oração? Pode, se quiser encerrar, pode encerrar. Vamos fazer uma oração.